Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de técnicas de manutenção do S3, técnico em eletrotécnica e FCE Campus Cedro, Ceará, Brasil. O ano é 2021, mas o nosso semestre letivo é o 2020.2. Estamos atrasados aí por causa dessa questão da pandemia, tá? Em técnicas de manutenção, vamos dar continuidade ao tema que a gente havia falando, que era manutenção de equipamentos elétricos. A gente falou isso nas duas últimas gravações passadas, sobre essas características, o tipo de manutenção que a gente tem que dar em equipamentos elétricos. E hoje eu quero trazer para vocês uma abordagem mais voltada para redes de distribuição, mais precisamente uma rede de distribuição de baixa tensão. O que são redes de distribuição? São aquelas redes responsáveis por trazer a energia da concessionária, da subestação lá da concessionária até as nossas casas. Nós temos a rede de média tensão e as redes de baixa tensão. As redes de baixa tensão são aquelas redes que saem dos transformadores, se espalham aí pelos postes e vão atender as unidades consumidoras, as nossas casas que recebem energia elétrica em baixa tensão. Então, dentro da nossa concessionária, existem vários padrões, vários procedimentos de se fazer manutenção, de se executar manutenção. E na aula de hoje, eu quis trazer para vocês aqui um exemplo apenas de um tipo de procedimento de execução utilizado aqui pela nossa concessionária, pela concessionária aqui do nosso estado. E aí, dentro deste procedimento, eu quis focar nas principais ferramentas que são utilizadas para executar, para praticar a manutenção nestas redes, tá certo? Então, as ferramentas para manutenção em eletricidade, manutenção preventiva em redes de baixa tensão energizadas e desenergizadas. Essa documentação, no tempo que a nossa concessionária se chamava Coelce, tinha o nome de PEX. PEX significa, a abreviação para procedimento de execução. Hoje, quando mudou de Coelce para Enel, mudou a nomenclatura, o nome de muita documentação, tá? Infelizmente, a última vez que eu tive acesso a essa documentação, esse documento ele tinha sido revisado em 2013, ou seja, estamos aí com 7 anos, 8 praticamente, de diferença desse padrão, mas depois eu vou procurar minhas fontes lá na Enel para conseguir um documento mais atualizado, para manter vocês atualizados sobre esse tema, tá? O procedimento em questão é o 009, que foi revisado, né, que a gente vai ver aqui, foi revisado em 2013, e o seu nome é manutenção preventiva em redes de baixa tensão desenergizadas e energizadas. E tem como objetivo a padronização dos métodos e instruções de tarefas em redes de baixa tensão. Eu coloquei em negrito aí estas palavrinhas, padronização dos métodos e instruções, porque é algo que a gente vem batendo na tecla desde o início da nossa disciplina, tá? A manutenção, ela envolve todo um planejamento, toda uma organização para que ela seja executada. Padronizar métodos, ações, instruções, faz parte desse planejamento, dessa organização da manutenção, de modo que um eletricista que execute uma tarefa em uma determinada região do estado, já que a gente está falando de concessionária, né, na região sul do estado, tá, do Ceará, ele vai lá para a região norte do estado e vai encontrar a mesma situação, porque os padrões, né, as normativas, os métodos se adequam a toda aquela realidade. Então, ele não vai ter essa diferença de método. Em uma situação, em uma rede de baixa tensão, eu ajo de um jeito, e outra situação eu ajo de outro jeito. Para cada situação, há uma previsão nesse procedimento, tá ok? Para tanto, dentre outras coisas, o procedimento de execução também define, além dos métodos de como executar as tarefas, os equipamentos e ferramentas necessários para a execução destas manutenções. No caso aqui, manutenção em redes de baixa tensão energizadas e desenergizadas. E a gente viu qual a diferença, né, de uma rede energizada para uma rede desenergizada, não nessa disciplina de manutenção, mas lá na disciplina de HST, né, de Higiene e Segurança do Trabalho, tá certo? Não sei se vocês se recordam, para que uma rede seja considerada desenergizada, eu tenho que executar todo um passo a passo, que a gente chamou de dicas, né, ou regras de ouro, para que essa rede seja considerada desenergizada. Mas há também métodos de se trabalhar com a rede energizada, seja
a distância, seja por uso de barreiras, de invólucros, ok? Seja no potencial, o que não é muito comum em baixa tensão, trabalhar no potencial, tá certo? Mas vamos focar, na verdade, nas ferramentas, no ferramental, que é utilizado e com a aplicação, com a função das ferramentas utilizadas nessa manutenção, tá bom? E a primeira que eu trago aqui para vocês é a famosa carretilha, item indispensável em qualquer turma de manutenção e também turma de construção, qualquer turma de construção de redes, qualquer turma de manutenção de redes, independente até mesmo, viu, pessoal, de ser de baixa ou média tensão. A gente está trabalhando aqui, focando só no PEX 009, que direciona suas atividades para a baixa tensão, mas também atividades de média tensão, a carretilha ela se torna indispensável, tá? Ela tem esta aparência aqui que eu trago para vocês. Nada mais é do que uma roldana, um conjunto de roldanas, na maioria das vezes apenas uma roldana, que vai ter a função de içar diversas cargas. As nossas redes são, em sua grande maioria, mais de 90%, redes aéreas. Redes aéreas, portanto, que exigem a sustentação dos condutores em uma determinada altura e que, por vezes, também se faz necessário escalar até essas alturas, seja com auxílio de esporas, seja com auxílio de escadas. E aí, para içar por determinadas vezes algum tipo de material lá para o topo do poste, lá para o topo da estrutura onde está sendo feito, onde está sendo executada a manutenção, a carretilha vai ser muito necessária. Ela tem a função de, como toda roldana, inverter a força que é aplicada no conjunto, né? Então, em qualquer roldana, se eu aplico uma força para baixo, ela vai, do outro lado, aplicar a força para cima, né? Ela vai inverter o sentido da força. Ela não aumenta nem diminui essa força, se tem apenas uma roldana nessa carretilha, mas ela inverte esse sentido da força. Ela vai ser composta por um gancho em aço forjado, zincado eletroliticamente, para garantir a fixação, de maneira que ela não se solte, com essa trava de segurança. Ela tem um corpo em polímero isolante, de alta resistência. A peça principal da carretilha será a roldana propriamente dita, ok? Roldanas em polímero isolante, de alta resistência. Tem que ter um sistema de travamento da corda, não adianta ter somente a roldana por si só não tem funcionalidade nenhuma, ela sempre vai ser utilizada associada a uma corda. E aí tem um sistema para travar essa corda e também um sistema para frenar essa corda. Na imagem que vocês estão vendo aí, destacada do lado direito, nós podemos ver uma carretilha sendo utilizada para um resgate em um poste, no caso, em um poste cilíndrico, um poste de madeira, onde está sendo feito um resgate, ou seja, inclusive, né, para içar pessoas, mas também serve para o içamento de materiais. Lendo o texto que eu propus aqui para vocês, ou melhor, que eu retirei lá do procedimento de execução, nós temos o seguinte: a carretilha dupla ação funciona acoplada a uma corda de poliamida, aproximadamente 25 metros de comprimento, com um gancho na extremidade para o transporte de materiais e pessoas. O posicionamento da corda é essencial para que a carretilha suba e desça livremente. Desça com sistema de freio acionado ou ainda fique travada em qualquer posição. Então, ela vai utilizar esse sistema de freio, por exemplo, para a descida de uma pessoa, como a gente está vendo aí. Mas também pode ser utilizado para o içamento de baldes de lona, de cruzetas, de equipamentos como chave fusível, chave seccionadora e etc. Tá certo? É multifunção a carretilha, serve para tudo. Se é para levantar alguma coisa lá para o poste, a carretilha ela vai ser utilizada. Um equipamento um pouco parecido, né, com a carretilha é o moitão. Eu digo um pouco parecido porque vocês podem até ver pelo formato, né, ele tem aí, assim como na carretilha, tem esse gancho, né, tem também estas roldanas. Na carretilha eu tenho uma roldana. No moitão eu tenho um conjunto aí composto em total por 6 roldanas. E aí a disposição das cordas em volta dessas roldanas vai multiplicar a força que eu aplico em uma ponta da corda do outro lado da ponta da corda. Então, o moitão tem essa característica, justamente por ter essas 6 roldanas aí. Como eu disse, quando eu tenho um sistema com apenas uma roldana, a única função que essa roldana tem é inverter o sentido da força que é aplicada. Já com o moitão, essa força ela vai ser
multiplicada. Então, com uma simples força aplicada de um lado do moitão, lá do outro lado, essa força vai ser bem mais forte, tá certo? Força bem mais forte, bem redundante, né? Mas essa força vai ser bem maior, e aí eu consigo içar elementos com uma grande massa, com um grande peso. Então, ela vai ser utilizada para tracionar condutores, por exemplo. Os condutores de baixa tensão, geralmente, nas redes antigas, eram condutores nus, tá? Condutores de alumínio nu, e que tinham determinado peso. Para você manter aquele condutor tracionado de um poste a outro, tá? Não é na mão que você vai puxar. Às vezes, quando é um vão pequeno, o eletricista é forte, né, ele tem condição de puxar. Mas quando eu tenho vãos enormes, né, vãos maiores, mais longos, e o condutor se torna muito pesado, eu vou conseguir reduzir essa força aí que eu vou estar aplicando para tracionar este condutor com auxílio, com apoio aí de um moitão. Ele também serve para levar vários tipos de carga. Tem situação em que, de difícil acesso, que eu não tenho como chegar com um caminhão, com uma cesta, com um muque, tá? E eu preciso, por exemplo, instalar um transformador, que geralmente pesa na casa de 200, 300 quilos, por aí vai. Então, para levar esse transformador até o local lá do poste, eu posso fazer o uso de um moitão, para colocar um transformador em um carro, para transportar de um lado para o outro, sem que eu precise de várias pessoas levantando essa massa, essa força. O moitão vai servir para isso. Ele também vai servir para tracionar estais. O que são estais? São aqueles cabos de aço, né, que contrabalanceiam, que compensam as forças exercidas lá no poste. Tem estai que eu posso ligar de um poste a outro, tem estai que eu posso ligar de um poste a uma cruzeta, tem estai que eu posso ligar de um poste até o chão. O pessoal da zona rural costuma muito chamar de espicha, né? Então, para esticar a espicha, para espichar a espicha, eu uso a força do moitão, tá certo? Claro, o moitão ele sempre vai ser utilizado associado com cordas, assim como na nossa carretilha. Só o moitão assim limpo e seco é uma ruma de ferro, tá? Uma ruma de aço que não serve para nada. Sem a corda, ele fica inútil. Esticador mordente. O nome é bem sugestivo, né? Ele serve para morder, digamos assim, segurar o condutor e auxilia justamente na tração dos condutores quando da construção de redes, mas não somente quando eu estou construindo a rede, mas quando eu preciso fazer uma manutenção, por exemplo. Suponhamos que em uma manutenção de rede de baixa tensão, deu um cabo quebrado, o cabo se partiu por algum motivo, foi ao solo, e aí, para consertar esse cabo, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou soltar lá esse cabo dos isoladores nas extremidades do poste. Depois eu vou proceder em solo com a emenda desse condutor. Obviamente com a rede desligada, né? Se deu cabo ao solo, alguma proteção desarmou, às vezes não, né? Às vezes o condutor fica energizado, dependendo do dimensionamento da proteção, do solo em que ele caiu, etc. Mas eu estou supondo que está tudo ok, a rede está desenergizada, então eu desligo o cabo de um poste de um lado e depois do outro. No solo, eu faço a emenda desse condutor, tem um material específico próprio para isso, e agora eu preciso de colocar esse condutor novamente no poste através dos isoladores. Como eu disse, se forem vãos muito grandes, não tem como eu puxar isso na mão, até mesmo vãos pequenos não se é aconselhável fazer isso. Como é que eu vou segurar esse condutor? Com a corda? Bom, com a corda fica um pouco difícil, a corda vai deslizar nesse condutor. E aí é onde entra a função do esticador mordente. A corda vai vir aqui, ó, deixa eu pegar aqui o meu apontador. A corda vai vir aqui, ó, olha só, nesse trecho aqui, nesse vão aqui do meu esticador mordente. Então, amarro a corda aí, e aí sim, amarrando essa corda numa ponta, a outra ponta da corda vai estar onde? No moitão. Puxo lá no moitão do outro lado, o esticador mordente está segurando o condutor. Quando eu puxo lá com o moitão a corda do outro lado, ele também vai puxar, vai trazer o condutor junto consigo e vai tracionar assim a minha rede. Ele pode ser utilizado para tracionar os cabos destinados à condução de corrente elétrica, mas também os cabos de aço do STAI, por exemplo, da chamada espicha, tá certo? Então, está aí uma ferramenta também indispensável para quem vai dar manutenção em redes de distribuição de baixa tensão, o velho, famoso e conhecido esticador mordente, porque não dá para esticar no chão, ou não dá para esticar na mão, tá certo? Há outro detalhe,
a rede ela deve ser tracionada sem que o eletricista esteja no poste. Ele tem que tracionar a rede do solo, tá bom? Mas como ele vai tracionar a rede do solo, você tem que fixar o cabo lá em cima. Com o apoio do moitão, ele coloca o moitão lá em cima do poste, coloca o esticador mordente, desce do poste e lá do chão, com a corda, com o moitão lá em cima, ele fica puxando do solo o condutor até que ele fique tracionado na distância correta, e assim, depois de estar tracionado, ele vai lá e sobe de novo e fixa o condutor ao isolador. É feito dessa maneira, a tração ao solo, para que se evite que, estando o eletricista ou o eletrotécnico no poste tracionando o condutor, se aplique uma força excessiva que puxe de tal maneira o poste, e o poste venha a cair com o eletricista lá em cima dele, tá bom? Ok? É isso, esticador mordente. Outra ferramenta indispensável para qualquer tipo de manutenção, de baixa tensão, de média tensão, de alta tensão, é o nosso bom e velho balde de lona. Ele serve para tudo, né? Aí você coloca ferramenta, você coloca equipamento, você coloca sujeira lá que você fez no momento que você estava fazendo manutenção, para depois dar o descarte adequado, porque você tem que manter a área de trabalho sempre bem higienizada e limpa, tá bom? Então ele é feito de lona justamente porque a lona é um pouco mais resistente. E o cara que vai trabalhar com manutenção em redes de distribuição, vai trabalhar com equipamentos pesados, não dá para colocar aí um balde de plástico, tá certo? Aqueles baldinhos de plástico preto que a gente usa para puxar água, não é apropriado de forma nenhuma para isso. Ele se quebraria na hora, não é adequado. Nem tampouco um balde de ferro, um balde de aço, um balde de zinco, né? O balde de lona é o equipamento apropriado para o transporte de materiais, ferramentas, inclusive para içar, né, lá o topo do poste com o auxílio da carretilha. Não é correto, de forma nenhuma, você repassar material para o seu companheiro que está lá em cima do poste, jogando, né? Ei, o cara está lá em cima do poste, esqueci um alicate, manda aí o alicate. Aí você pega o alicate e joga para cima, o cara pegar lá em cima. Não é assim que funciona, tá? Ou você amarra o alicate numa corda, ou coloca o alicate aí dentro do balde de lona e o cara que está lá em cima issa o alicate com o auxílio do balde de lona. Você precisa de instalar, substituir um isolador, tá certo? Você não vai subir a escada para trocar o isolador lá do poste, carregando o isolador na mão, né? Então, você sobe no poste, através da escada, estando lá no topo, retira o isolador que está quebrado, que está defeituoso, desce o isolador pelo balde de lona e sobe o isolador novo pelo balde de lona e vai lá e instala. Então, o balde de lona, vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui. Confeccionado em lona impermeável na cor verde, com fundo e borda reforçados. É utilizado no transporte de materiais e ferramentas, bem como no içar das mesmas, quando há a realização de trabalhos em altura. Tudo isso que eu acabei de falar, ok? Outra ferramenta, outro equipamento aqui indispensável para a manutenção em redes de distribuição de baixa tensão. Como eu disse para vocês, a grande maioria das redes de distribuição aqui do nosso estado, aqui na nossa concessionária, são redes de distribuição aéreas. Se estão aéreas, elas estão fixadas, postas, em postes, geralmente postes de concreto. Para que eu possa ter acesso à grande maioria das vezes dessa rede, eu vou precisar da escada. Existem dois tipos de escada. A primeira que eu trago aqui para vocês é a escada extensiva, que, como o próprio nome diz, consiste de uma escada composta, tem duas escadas, né, uma amarrada na outra, que aí eu ergo, aumentando consideravelmente o seu comprimento. Essa escada ela deve ser fabricada em fibra de vidro e não condutora de corrente elétrica, tá? Muito antigamente era também fabricada em madeira, que, dependendo da situação, também não conduz corrente elétrica. Atualmente, procedimento de execução e os padrões da nossa concessionária exigem que esta seja fabricada em fibra de vidro. Os degraus, eles são em alumínio, tá? Ou fibra. Ele deve possuir, essa escada também, de acordo com as exigências da concessionária, né? Deve possuir uma sapata fixa e antiderrapante, que é essa pretinha que vocês estão vendo lá embaixo, ó, deixa eu colorir aqui, para vocês visualizarem.
Tá aqui, ó, sapatazinha e outra sapatazinha aqui, tá? Antiderrapante, tá bom? Como eu disse, os degraus aqui são ou em fibra ou em alumínio, tá? Esse alumínio, né, deixa bem levezinho, um alumínio bem leve, ok? Que não deixa a escada muito pesada. Quando ela está fechada, ela tem uma extensão de pouco mais de 4,5 metros. São duas escadas, quando estão as duas juntinhas, uma na outra, 4,5 metros. E quando ela é estendida, ela pode alcançar até 7,80 metros de comprimento, tá bom? 7,80 metros. Ora, o poste mais alto utilizado nas redes de distribuição é um poste de 12 metros, tá? Só que esse poste de 12 metros, ele fica 1 metro e 1,80 m, tá? Engastado no solo, ok? Então, a altura desse poste de 12 metros, do solo até o seu topo, tá? Que é o poste mais alto que a gente vai encontrar nas redes de distribuição de média tensão, vai ser de 10,20 metros, tá? Uma escada extensível dessa situação aqui, ela não vai alcançar o topo do poste. Vamos supor que uma escada de 7,80 metros, escalada por um eletricista, um eletrotécnico de 1,70 m, tá? 1,70 m, vamos colocar aqui. Vou botar 1,60 m, né? Não está obrigado o cara a ser alto. Vou botar aqui 1,60 m, né? O eletricista lá vai alcançar uma altura máxima de, vamos lá, 9 metros, 9 metros e 40, tá? Chega bem próximo aqui. Só que lembrando, esse aqui é poste de 12 metros, tá? Utilizado na média tensão. A gente está falando aqui de um padrão utilizado, uma escala para ser utilizada na baixa tensão. Na baixa tensão, o maior poste que a gente vai encontrar vai ser um poste de 9 metros. Esse poste de 9 metros, ele vai estar fincado ao solo 1,5 metro, tá? Então, do solo até o topo do poste, ele vai ter uma altura de 7,5 metros. 7, tá aqui o resultado embaixo, tá? 7,5 metros. O que é facilmente, né, alcançável pela nossa escada de 7,80 metros, tá certo? Isso eu estou falando do topo do poste, tá? Mesmo que seja num poste de 12 metros, dificilmente o eletricista vai precisar de ir até lá, o topo do poste, para atingir os 10,20 metros. Então, um eletricista de 1,60 m atinge aí 9,40 metros facilmente. E essa escada extensível também vai servir para manutenção em redes de média tensão, se for o caso, tá? Daí a nossa escada extensível. Outra escada é a escada singela, ok? Só uma escada e ela tem um comprimento de 4,64 metros. Lembrando que eu retirei essa informação aqui lá do PEX, em que a sua última revisão era de 2013, tá? A escada singela ela é utilizada em trabalhos em altura, onde não há necessidade da escada extensível. Ela deve possuir pelo menos 4,64 metros de comprimento. Também em fibra de vidro e não condutora de eletricidade. Ela também tem que ter, né, essas sapatas antiderrapantes. Elas vêm com essa bandeirolazinha aqui para o transporte, porque geralmente elas são transportadas nos carros, nas viaturas, né? E aí, seu comprimento, passa o comprimento das viaturas e tem que ter essa bandeirola para sinalizar no trânsito. Tá vendo aqui, ó? Tanto na extensível quanto na singela. Eu cheguei a li as informações da extensível, né? Então tá aí, a escada extensível e a escada singela, também ferramentas indispensáveis para manutenção em redes de distribuição de baixa tensão, energizadas ou desenergizadas. Lembrando que só se pode subir em postes nas redes da Enel com o uso de escadas. O uso de esporas não é mais permitido. Só é permitido apenas na construção de redes, tá bom?
mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também o que são as esporas. Diversas ferramentas isoladas também são utilizadas nestas manutenções que são dadas nas redes de distribuição de baixa tensão, sejam redes energizadas ou desenergizadas. As ferramentas isoladas vão ter a função, né, vão ser utilizadas para aperto, desaperto de porcas, arruelas, parafusos, etc. Todas as ferramentas utilizadas na manutenção elétrica devem ser isoladas. As previstas no PETS 9, que é o que a gente está estudando, devem ter isolamento de pelo menos 1 kV. São ferramentas para se trabalhar em redes de baixa tensão, energizadas e desenergizadas. 380 ou 220 volts. Rede desenergizada, tranquilo. Rede energizada também tem que ter isolamento, tá? 380, 220, a ferramenta tem que isolar no mínimo 1000 volts, no mínimo 1 kV, quando for para o cara trabalhar com a rede energizada. É claro que ele não vai trabalhar só com a ferramenta energizada, né? Vai ter o auxílio de outros EPIs, que ajudam a isolar o eletrotécnico, o eletricista. Então, uma equipe de manutenção de baixa tensão tem que ter chave de fenda isolada, também com isolação de 1 kV, e notem que o isolamento da chave de fenda ela vai até a ponta, tá certo? Para não ter perigo de encostar aqui a haste aqui da chave de fenda. Então, ela tem que ser toda isoladinha, até a pontinha dela aí, ok? Nós vamos ter também a chave de regulagem, ok? Chave de regulagem também isolada em 1 kV. Olha aí o cabo dela, tá vendo? Ó? Isolado, laranjinha, 1000 volts, capacidade de isolamento. Vai ser preciso também, para a equipe de manutenção, jogo de chaves de tipo anel, chaves tipo anel, isoladas também de 1 kV. Olha só que bonitinha, né? Essas chavezinhas de anel para o aperto e desaperto de roscas, porcas, parafusos e etc. Jogo de chave de anel, isolada, 1000 volts, 1 kV, laranjinha, bonitinho. Jogo de chaves tipo boca isolada, já tinham visto essa daí? Chave de boca é muito conhecida, né? Uma das chaves mais famosas que a gente conhece, e a gente costuma ver as chaves prateadinhas, né, de metal lá, mas as utilizadas em redes, em manutenção, em redes de baixa tensão, devem ser isoladas. Capacidade de isolamento, 1 kV, 1000 volts. E o nosso bom e velho alicate de corte universal, mais conhecido também como alicate eletricista, né? Alicate de eletricista com capacidade de isolamento de 1000 volts, 1 kV. Então, essas ferramentas também são indispensáveis para a prática de manutenção em redes de baixa tensão energizada. Esse aqui é o alicate bomba d'água, tá? Alicate bomba d'água isolado. Só que tem a ver alicate bomba d'água isolado. Bomba d'água? Alicate bomba d'água para manutenção de baixa tensão? Sim, esse alicate aí, ele tem a função de apertar conectores, chamados conectores tipo cunha. Vocês podem ver que ele se desloca aqui nesse eixo, tá vendo? Ele tem todo esse espaço aqui para se deslocar, ele abre, e aí quando eu vou apertar o conector tipo cunha, esse alicate vai fazer a sua função. Professor, o que diabos é conector cunha? Bom, a gente tem internet aqui disponível, e aí eu vou botar aqui para vocês a imagem. Conector cunha. Aí eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês vejam aqui como é que funciona, o que é um conector cunha e onde este alicate é aplicado na instalação desse tipo de conector. Olha aqui, o conector cunha, ele tem essa cunha, né, que vem dentro do conector propriamente dito, que é instalada dentro do conector. O condutor, ele vem aqui, ó, pronto, essa imagem é interessante, olha só. Então, essa cunhazinha aqui, ela proporciona o aperto dos condutores no conector. E este aperto aqui, ele é executado justamente pelo nosso conhecido aí, amigão, alicate bomba d'água, que a gente acabou de ver, nos slides, no PowerPoint que estava disponível, tá certo? E é interessante, já estou aqui com a mão na massa,
eu acho que eu não coloquei na minha apresentação, mas já aparece aqui para a gente, ó, um tipo de ferramenta para aplicação de conector cunha que não seja necessariamente aquele alicate bomba d'água. Ele tem tipo uma pistolinha, tá certo? Ele dispara aqui, ele serve tanto para a aplicação do conector cunha como para a sua retirada, tá vendo? Esse carinha aqui se monta esse martelo, né? E se faz a aplicação. Deixa eu ver se eu acho algum vídeo aqui de instalação do conector cunha. Aplicação de conector cunha, para a gente visualizar. A gente está com a mão na massa. Vamos ver se eu acho algum vídeo. Ó, tá aqui a pistolinha que eu falei para vocês. Ó. Ela é montada e o eletricista ele aperta esse botãozinho aqui. Quando ele aperta, solta um disparo, pá, e aí ele fecha aqui, ele aperta a conexão no cabo nulo. Aqui o nosso velho é o alicate bomba d'água, que eu acabei de falar para vocês, tá vendo? Aqui é na mão mesmo, o eletricista tem que forçar até fechar a conexão. E esse outro foi o que eu falei para vocês também, que é tipo uma bombinha. Vamos ver se eu acho algum vídeo aqui demonstrando esta instalação. Vamos ver, espero que a gente não perca tempo. Não, aqui não é vídeo. Eu pedi vídeo. Vídeo. Conexão com conector tipo cunha. Vai aparecer uma propaganda aqui no meio, quer ver? Vamos pular aqui essa propaganda. Espero que não fique lento aí para vocês. Só título de curiosidade mesmo, né? O vídeo tem 5 minutos, eu não vou esperar esse cara aqui falar 5 minutos. Eu sei que vai ficar um pouquinho lento aí para vocês, né? Eu vou até tirar o som aqui, para ficar melhor a gente ouvir. Olha só, ele vai colocar aí, ó, o condutor de um lado e o outro condutor do outro, no conector cunha. Vamos ver aqui qual é a ferramenta que ele vai utilizar. Esse é o alicate bomba d'água, ou se é aquela pistolinha lá. Colocou aí a cunha, ó, no conector, ok? O cara está usando luva, né? É o alicate bomba d'água, pronto. Aí ele está aplicando conector cunha com alicate bomba d'água, pronto. Conector aí e instalado. Tem que se verificar, tá, pessoal, a bitola do condutor e para qual o conector cunha foi fabricado. Vamos ver se ele vai apresentar algum aqui. Todas que ele faz é com alicate, tudo bem. Vamos ver essa daqui, a ferramenta hidráulica, para aplicar o conector cunha. Tá aqui, ó, a pistolinha, tá certo? Não, esse aqui não é para conector cunha, não. Ele está cortando coisas aqui. Não, tá aqui, ó, pronto, ó. Aqui o cara instalando o conector cunha. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Esse aqui é um baita do conector. Olha a bitola desse cabo, meu amigo. Né? Olha só, ele vai com essa pistolinha hidráulica apertando até fixar a cunha aí dentro do conector, fixando, portanto, um cabo ao outro. Olha só que coisa bonita de se ver, né? Beleza. Ok? Então é isso. Nós estávamos falando do alicate bomba d'água, essa ferramenta isolada para fazer essa aplicação desse conector, e a gente acabou vendo, né, outra ferramenta interessante, que é essa pistolinha hidráulica utilizada para a instalação de conector cunha. Voltando aqui para a nossa apresentação. Está aqui o nosso alicate bomba d'água, que a gente acabou de falar dele. Ok? Vamos ver se tem mais alguma ferramenta. Essa foi a última? Foi. Outra ferramenta indispensável para o pessoal que trabalha com manutenção de redes de baixa tensão é esse tesourão aí. Esse tesourão ele vai ter a função lá do nosso alicate de corte, só que para condutores bem maiores e também mais robustos. Porque na baixa tensão a gente vai encontrar condutores de bitola de no mínimo, pessoal, 16 milímetros, 25 milímetros de seção transversal. E que para cortar um condutor de 16, de 25 milímetros de seção transversal, no alicate, é complicado. Tá? Quem é que vai fazer isso para mim, para cortar esses condutores? Justamente o velho conhecido tesourão. O pessoal usa para cortar condutor mais grossos, usa para cortar cerca de arame, né? Para passar com o carro, para dar manutenção, para derrubar
um condutor que tenha se danificado, cortar isso, cortar aquilo. Então, o tesourão é uma baita de uma ferramenta e também indispensável para as manutenções de baixa tensão. Utilizado no corte de cabos, fios, arames, etc., ferramenta indispensável tanto na manutenção quanto na construção de redes elétricas. Cordas, né? A gente viu lá no início que a carretilha, o boitão, o balde de lona e muitas outras ferramentas são dependentes da velha e boa corda, das cordas. Inclusive, na imagem aí do canto inferior direito, vocês podem visualizar um conjunto de cordas sendo aplicado a um boitão, tá certo? E aí esse boitão vai multiplicar essa força que é aplicada de uma ponta na outra, puxando assim a carga que ele foi construído para subir, a carga que ele foi construído para levantar. Então, o PEX 9 prevê a utilização de cordas tanto para o transportar e içar materiais, em associação com moitão, carretilha, esticador, balde, etc., quanto para a proteção do eletricista, quando dá escalada em postes. As mesmas devem ser de seda ou nylon. Bem lembrado isso daqui. O eletricista que ele escala no poste, ele não vai subir lá, seja com auxílio de escada, seja com auxílio de esporas, mais comumente com escada, ele não vai subir solto na escada. Ele vai lá todo paramentado, né? Tem todo o kit de proteção para que ele possa escalar o poste para subir em altura, geralmente o cinturão paraquedista, esse cinturão paraquedista dotado de cordão umbilical e com um trava-quedas na sua ponta. Esse trava-quedas, ele vai aonde? Justamente numa corda, ok? Essa corda vai estar devidamente amarrada na escada ou no poste, dependendo da situação, de modo que, havendo uma queda, o trava-quedas trava na corda e o eletricista fica pendurado, tá? E aí o eletricista, pelo menos, não vai morrer da queda, tá certo? Se ele sofrer alguma descarga elétrica lá em cima, pode até morrer do choque, mas da queda ele não morre, porque ele vai travar lá. E o choque, né, pode ser que ele tenha chance de sobreviver e acabe escapando, tá bom? Então a corda também é de suma importância para isso, a chamada linha de vida, né, a linha que segura o eletricista caso ele venha cair do poste. E aí eu falei dos materiais, falei, né, pode ser de nylon, né, vários tipos de material. Seda, ok? Essa daqui é muito conhecida, né? É mais conhecida por vara de manobra. O nome oficial dela, né, é vara de manobra tipo seccionável ou bastões isolados seccionados, né? A vara de manobra, como o próprio nome diz, ela é utilizada para manobrar à distância em redes energizadas ou não. Equipamentos como chaves fusíveis, chaves seccionadoras, disjuntores, etc. Elas são fabricadas em fibra de vidro e resina epóxi. É composto de elementos padronizados, seccionáveis, né, intercambiáveis e acopláveis através de encaixe com travamento por pino de engate rápido. Ela tem que ter uma alta resistência mecânica, porque ela vai ter que suportar uma força que vai ser aplicada para que ela execute a sua tarefa, como, por exemplo, abrir uma chave. Então, eu não posso ir abrir uma chave seccionadora, que geralmente é muito dura, com uma vara de manobra, que eu aplico uma força, a vara se quebra no meio, né? Então, ela tem que ter essa resistência mecânica. É também, obviamente, não pode ser diferente, resistência de elétrica. Ela tem que ter uma capacidade isolante confiável, tá? Porque eu vou estar utilizando tanto para redes energizadas, quanto para redes desenergizadas. Então, para redes energizadas, eu vou utilizar essa ferramenta para trabalhar em situações de tensão de 13.800 volts. Então, estes elementos associados um ao outro têm que ter essa capacidade de isolamento. É claro que o cara que vai operar isso não vai operar nu, né? Ele vai ter que estar usando bota isolante, ele vai ter que estar usando uma vestimenta retarda-chama, ele vai ter que estar utilizando um protetor facial, capacete isolado, ele vai ter que estar usando luvas isolantes, que estarão cobertas por luvas de proteção, que protegem essas luvas isolantes. Então, tudo isso é material isolante, bota, luva, tem mangas também, que são utilizadas para isolar, quando a gente estudou lá em HST, e, obviamente, também a vara de manobra, que também vai ser um material isolante, fazendo com que ele possa ter contato com a rede energizada sem que sofra nenhuma descarga elétrica. Bypass.
para abertura de jumper de IBT. O bypass para abertura de jumper IBT está limitado a uma carga de no máximo de 50 amperes e devido ao seu ângulo de abertura só pode ser utilizado em cabos com bitola máxima de até 35 milímetros quadrados. Para que serve um bypass em uma baixa tensão? Para que eu possa, por exemplo, dar manutenção em uma conexão de baixa tensão, sem que eu precise desligar a rede, sem que eu precise desligar unidades consumidoras, sem que eu precise desligar clientes, eles continuam com o fornecimento e eu posso dar manutenção com a rede energizada. Lembrando que esse nosso procedimento que a gente está estudando aqui é um procedimento para redes de baixa tensão energizadas e desenergizadas. Então, esse meu bypass vai servir da seguinte maneira, eu vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui um poste, tá certo? Nesse meu poste, eu tenho de um lado aqui um isolador, do outro lado aqui outro isolador. Aí, nesse meu poste, de um lado, vem aqui, deixa eu pegar outra cor, eu tenho vou pegar aqui o roxo. Eu tenho um condutor, tá? O condutor, ele vem por cá, ele fica amarradinho aqui no isolador, só que ele tem que passar para o outro lado, tá? Geralmente, né, quando eu tenho uma situação em que a rede está sendo amarrada, esse condutor ele é amarrado aqui no isolador e vem uma pontinha dele para cá. Dessa pontinha aqui, eu vou fazer uma conexão com essa outra rede que vem desse lado aqui, ó. Essa outra rede que vem desse lado, tá? É amarradinha aqui no isolador e ela vem para cá. E aí eu conecto uma rede na outra por meio de um conector Cunha, tá bom? Tá aqui, coloquei o meu conector Cunha. Só que o eletricista, quando colocou esse conector Cunha aqui, ele não fez um bom aperto, tá? E aí deu um que a gente chama de ponto quente, criou uma resistência de contato aí, que com a passagem de corrente elétrica se aqueceu, eu verifiquei que mais cedo ou mais tarde esse conector aí vai estar queimando, vai estar sendo danificado. Eu preciso de trocar, de substituir este conector. Só que eu tenho uma carga elevada, tem muitos clientes sendo atendidos por esta fase aí, por esta rede, e se eu desligar, para trocar esse simples conector, eu vou desligar uma quantidade considerável de clientes. Então, como é que eu faço para trocar esse conector aí, sem que desligue os meus clientes? Eu vou utilizar justamente esse equipamento aí, esse bypass. Esse bypass ele é composto por esses dois bastões isolantes, ó, tanto aqui de um lado, deixa eu mudar aqui outra cor que eu vou trabalhar, esse bastão isolante, que eu estou pintando aqui de amarelo, de um lado e do outro. Esses bastões isolantes têm aí no seu topo um conector, que quando você gira esse bastão, ele afrouxa ou aperta, tá vendo aqui? Eu vou pintar esse cara aqui, o bastão é isolante, mas esse cara que eu vou pintar aqui agora, ele, ó, conduz corrente elétrica, tá bom? E é justamente esse cara aqui onde eu vou colocar o meu condutor. Então, onde você está vendo esse orifíciozinho aqui, é onde eu vou apertar o meu condutor, tá certo? Então, esse meu condutor aqui, ele vai passar, deixa eu apagar ele aqui, pronto. Esse meu condutor aqui, ele vai passar por dentro, aqui, vai passar por dentro deste orifíciozinho aqui, ó, tá bom? Que vai apertar. Do mesmo jeito aqui, do outro lado. Deixa eu apagar aqui. Então, este meu condutor aqui, ele vai estar passando por dentro deste buraquinho aqui. Passando por dentro deste buraquinho aqui, porque vai estar apertado, a corrente elétrica ela vai estar circulando, tá? Suponhamos que a fonte esteja aí do lado esquerdo da imagem. Ela vai estar circulando tanto aqui pelo próprio condutor, quanto também pelo bypass, tá certo? Ó, por este condutor que vocês estão vendo aqui. Este condutor, que é um condutor isolado. Dentro deste condutor, esse condutor isolado vem aqui para essa caixinha. Dentro dessa caixinha tem um disjuntor. Esse disjuntor serve de proteção, tá? Para que havendo algum curto-circuito, alguma sobrecorrente, na verdade, ele dispare, tá bom? E aí, como vocês viram no slide anterior, essa corrente não pode passar de 50 amperes. 50 amperes é a corrente máxima que pode circular por este bypass, tá? E aí a corrente elétrica está circulando por esses dois caminhos, pelo bypass e pelo meu conector aqui, que está defeituoso, tá? E agora eu vou dar minha manutenção
com a rede energizada. Eu vou lá com as luvas isolantes, com a manga isolante, com bota isolante, com fardamento, etc, etc, com escada isolante, sem precisar desligar a rede, tomando todos os procedimentos de segurança, eu desconecto, eu retiro esse conector aqui que está defeituoso, tá bom? Vou tirar esse cara aqui. Então, vou apagá-lo aqui. Vou tirar esse meu conector. Sai conector, ok? E aí, vou colocar um conector. Quando eu tiro um conector, o que é que vai acontecer? Abriu a conexão aqui, ó. Então, não vai estar mais circulando corrente elétrica por esse trecho. Os clientes que estão do outro lado do condutor, no outro lado da ponta, ficaram desenergizados? Não, porque a corrente elétrica que não está mais fluindo pelo meu conector aqui, que estava defeituoso, continua fluindo aqui pelo meu bypass, tá certo? Que está ligado aqui de uma ponta à outra. Aí eu vou lá, feliz da vida, coloco um conector novo, tá certo? Vou até colocar um conector vermelhinho, instalo o meu conector cunha, aqui, pronto, instalei o meu conector cunha, fiz a conexão, e agora a corrente elétrica vai estar circulando também pelos dois caminhos. Aqui, pela rede mesma, e aqui também pelo bypass. Só que eu já concluí meu serviço, o que é que eu faço? Vou lá nos meus bastões isolantes, desrosqueio aqui de um lado e solto o bypass de um lado, desrosqueio aqui do outro lado, solto o bypass do outro lado, retiro o meu bypass da rede, minha rede volta a funcionar normal, com o meu conectorzinho lá instalado e pronto. Olha só que beleza, fiz uma manutenção aí com a rede de baixa tensão energizada, sem precisar desligar a rede. Então, esta ferramenta, que é o bypass para abertura de jumper em IBT, é também indispensável para uma turma, para uma equipe de manutenção que sai a campo, tá certo? Para dar manutenção em redes de baixa tensão energizadas e ou desenergizadas. Outra ferramenta indispensável é o bom e velho alicate voltamperímetro, utilizado para medidas de corrente, tensão e corrente alternada. Ele tem que ter uma capacidade de pelo menos ou de até 600 volts. A gente vai estar trabalhando com 380, 220, então certo, até 600 volts, tá tranquilo, tá de boa, tá certo? Alicate voltamperímetro. Não tem nem o que falar, porque vocês já são íntimos desse cara aí, vocês conhecem muito bem um alicate voltamperímetro. Assim espero, né? Olha só que interessante, outro equipamento que é utilizado para abertura de chaves em carga. Mais conhecido por Loadbuster, este equipamento efetua a extinção do arco provocado pela abertura de chaves em carga em uma câmara de extinção geralmente preenchida por gás SF6, hexafluoreto de enxofre. É limitado a um certo número de operação, por isso é dotado de um contador de operações que deve ser observado sempre que operado. O que é que acontece? Eu não posso abrir uma chave fusível ou uma chave seccionadora em carga sem que eu utilize esse tipo de equipamento. Porque quando tem carga naquele equipamento, está passando corrente elétrica, obviamente. E quando eu abro repentinamente a chave seccionadora ou a chave fusível em carga, há uma ionização do ar em torno dos contatos deste equipamento, da chave fusível e da chave seccionadora, fazendo com que o ar em torno daqueles terminais passem a conduzir corrente elétrica. O ar passa a conduzir corrente elétrica, gerando uma grande quantidade de luz e calor. É o que nós chamamos de arco voltaico, arco elétrico, tá certo? Então, não posso chegar lá e abrir uma chave seccionadora, uma chave fusível, estando com carga. Sem, é claro, que eu utilize load baixo. Com load baixo, sim, eu posso fazer isso. O load baixo, ele vai ter essa câmara de extinção. Cadê o meu cursor aqui? Ele vai ter essa câmara de extinção aqui. Quando eu conecto o meu load baixo, ó, não sei se dá para visualizar bem, um lado do load baixo se conecta nesse gancho aqui, ó, da chave fusível, e o outro, ele se conecta aqui no anel do fenolítio, no anel aqui da chave fusível. E aí, o eletricista, ele vai fazer um movimento para baixo, nesta direção. De modo que esta câmara aqui, ela vai se mover, estes contatos vão se abrir, o arco elétrico vai, ou passaria, né, por dentro agora dessa câmara de extinção. Mas como ele tem um gás inerte, o hexafluoreto de enxofre, esse arco, ele é
extinto, tá certo? Olha só uma maneira melhor da gente visualizar. Esse cara aí, ele vai estar abrindo uma chave fusível utilizando uma load baixa. Reparem na movimentação aí do equipamento. Ele só abriu e aí o arco se extinguiu lá dentro. Como eu disse aí para vocês, esse cara não vai funcionar para a vida toda. O load baixo tem um certo número limitado de operações, porque esse gás vai se desgastando quanto mais operações ele tem. Então tem que se observar o contadorzinho que tem lá nele e verificar até quantas operações ele foi projetado para operar. Tá certo? Beleza. Cinta tubular para manuseio de poste, também conhecida por estropo. Esta cinta é indispensável para o transporte e deslocamento de postes. Deve-se atentar para o seu estado de conservação e armazenamento adequado, porque isso aqui já chegou a gerar até mortes, tá, pessoal? Dentro da própria concessionária aqui do nosso estado. Equipe que utilizou um estropo, no caso, na época, era um estropo de metálico, que estava tão desgastado, que quando colocou no poste, o estropo não aguentou, e aí soltou o poste caiu por cima de algumas pessoas que vieram, inclusive, a morrer por causa disso. Então, a cinta tubular, geralmente, e ultimamente, depois desse acidente, na concessionária, eles estão utilizando a cinta feita de tecido, tá? Um tecido em que, se há um desgaste, você pode visualizar de uma maneira mais fácil, tá bom? Essa cinta feita em tecido, cinta tubular, para o transporte de postes. Quem trabalha com manutenção de rede de distribuição, não tem jeito, vai trabalhar também com poste, vai precisar, sei lá, trocar um poste, por exemplo. Ah, um carro bateu na baixa tensão, quebrou o poste. Quem é que vai corrigir? A equipe de manutenção, baixa tensão, não tem jeito, vai ter que ir lá, vai ter que substituir o poste. E para transportar, tem que usar essa cinta tubular aí, para manusear, com auxílio do caminhão, claro, do MUC. Ah, pronto, está aí, ó. Na imagenzinha, eu trago para vocês, fui eu que fiz esse vídeo, inclusive quando eu estava fazendo uma inspeção, na época eu trabalhava aqui na nossa concessionária do nosso estado. Eu era inspetor de obras também, acompanhava algumas obras. Tá aí os caras descendo o poste do caminhão com auxílio da cinta tubular, tá bom? Ok? Aqui a gente está vendo a aplicação em uma turma de construção, mas a turma de manutenção também deve ter. Outras ferramentas, tá já se acabando, tá, pessoal? A aula, finalzinho. Outras ferramentas diversas, tá? Que a equipe de manutenção em baixa tensão pode ter. Ela pode utilizar lanterna, porque também, por vezes, vai precisar trabalhar à noite. Ela vai precisar também utilizar facões, serrotes, porque muitas das vezes a gente tem vegetação se aproximando da rede. Aqui do lado direito a gente tem uma serra, né, uma motosserra, tá? Para podas, equipes especializadas para manutenção da rede, especializada para poda. Aqui é a velha conhecida cavadeira, mas você precisa cavar buracos, se for necessário, para implantar poste, para substituir poste. As boas e velhas esporas, que são utilizadas para subir nos postes em situações muito específicas, tá? Porque a grande maioria das vezes deve subir com auxílio da escada. Então, a gente pode listar aí para vocês todos esses outros equipamentos que o PEX 9 prevê que uma equipe de manutenção de baixa tensão energizada e desenergizada deve ter. Kit para codificação de poste, que é nada mais, nada menos do que um kit de pintura, tá? Para identificar os postes. Aquela codificação amarelinha com letras pretas que existe nos postes da Enel. Lanterna, facão, cavadeira, distorcedor para manuseio de poste, e depois que o poste está lá no buraco, para você virar, ele é bem complicado, né? Então tem um equipamento só para isso, só para você distorcer, para você manusear o poste já lá dentro do buraco. Espora para escalar poste duplo T, suporte de sustentação de escadas, serrotes de lâmina arqueada para a equipe que realiza poda, podão para a equipe que realiza poda, kit de material cicatrizante, também para a equipe que realiza poda, material cicatrizante para árvores, né? E a motopoda, também devidamente cadastrado no IBAMA e licenciado também para realizar podas. Então é isso, a equipe de manutenção em baixa tensão vai trabalhar com toda essa espécie aí de
ferramentas de ferramental que são indispensáveis, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria apresentar, trazer para vocês na aula de hoje. Para vocês que assistiram o conteúdo até aqui, parabéns pela paciência de vocês. Eu vou parar a gravação da aula nesse momento e continuarei disponível aqui online para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Daqui a pouquinho também vai ser disponibilizada a gravação dessa aula para vocês no Google Sala de Aula e também algum questionáriozinho, algumas perguntinhas, uma atividadezinha avaliativa referente a esse conteúdo que a gente viu até agora. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser.